Aleluia. Glória a Deus. Amém. É isso aí. Quem está preparado aí para ouvir a palavra de Deus? Tem ninguém desanimado não, né? Então tá bom. Fica não. Crente tem que ser alegre, porque é assim que formoseia o seu rosto, tá bem? E nós vamos falar isso nessa noite. Na verdade, eu queria, desde já, por favor, fiquem de pé, por favor, tá? Nesse exato momento agora. Que o assunto de hoje é muito sério, tá? Hoje nós não vamos brincar de crentes, tá bom? Hoje, esta noite, é dia de chutar a cara do cão. Quem está comigo aí? Amém? É muito sério. A mensagem de hoje não é água com açúcar. É muito séria, tá? Nós estaremos tratando de um assunto muito, mas muito importante. É uma mudança de vida. E eu quero que todos vocês estejam comigo agora, entendeu? Prestando bastante atenção. E é por isso que eu estou pedindo para vocês ficarem de pé. Eu quero que vocês peguem suas Bíblias agora, aqueles que tiverem, aqueles que não tiverem, entendeu? Coloca contra o peito. Não precisa não. Não, pode deixar. Coloque de contra o seu peito. O que não tiver, não tem problema. Coloque suas mãos. E nós vamos fazer uma oração, tá? Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nesse exato momento, estamos nos preparando para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Eu te peço, ó Paizinho, que nesse exato momento nós possamos ter um entendimento dessa palavra. Me conduza, Senhor Deus, nesse momento. E eu te peço, ó Pai, tudo aquilo que é do seu desejo, Pai, o Senhor faça me lembrar. E tudo aquilo, Senhor, que for contra a Tua palavra, contra a Sua vontade, Senhor Deus, o Senhor me tira da minha mente e faça esquecer. Pai, eu também te peço, Senhor Deus, para cada filho do Senhor que está nessa noite aqui, que estão aqui, ó Pai, sedento da Tua palavra, que nada venha atrapalhar a mente e o coração dessa pessoa, Pai. Que eles possam, ó Pai, agora, Pai, simplesmente fechar os olhos e fechar os seus ouvidos para as coisas externas. Que nós possamos agora, Pai, estar entrando no nosso maior íntimo, em que é na Tua presença, e entendermos qual é a Tua vontade, qual é o Seu desejo sobre as nossas vidas, ó Pai. É a oração que eu faço, te agradecendo por tudo que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor vai restaurar essa noite, em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, tá? Abra suas Bíblias lá no livro de Salmos, de número 38. Eu ia pegar com a Bíblia que eu ganhei da igreja, só que por algumas questões, até mesmo para entendimento dessa mensagem, eu vou estar lendo uma Bíblia com uma versão mais atualizada, tá? A NVT. Provavelmente deve ser bem diferente de algum de vocês, talvez vocês também tenham essa NVT, mas só para a gente ter um entendimento, tá bom? Da palavra. Todo mundo achou? Salmos de número 38? Então diz bem assim, ó, vamos lá comigo, ó. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me discipline na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há nada em saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. A minha culpa me afoga. São como fardos pesados e insuportáveis. Minhas feridas cheiram mal. Superam por causa da minha insensatez, e estou encurvado, muitíssimo abatidos, e o dia todo saio vagueando e prateando. E agora, meus queridos, nós vamos lá para o finalzinho, tá? No 21, diz assim, ó: Senhor, não me abandone, não fique longe de mim, ó meu Deus, apressa-te a me ajudar, Senhor, meu Salvador. Amém? Até aqui. Pode sentar agora? Salminho pesado, né? Pensa no salmo assim, né? Parece que até abaixou agora o sorriso de vocês, né? E a intenção é essa também, tá?
Eu preciso da maior concentração suas por causa disso. O salmo que nós acabamos de ler agora, o salmo de número 38, é um salmo de lamentação, ok? É um salmo onde Davi, em o seu pior momento da sua vida, ele simplesmente agora está falando com o Senhor. Para vocês entenderem onde nós vamos chegar, por que eu escolhi em cima dos salmos? Os salmos, para quem não sabem, são hinos, são músicas, são poemas, são orações. Ou seja, o salmo de número 38, a qual nós acabamos de ler, é uma música, ok? É um louvor ao Senhor. Então agora, você olhando para esse salmo de número 38, você está vendo que Davi, simplesmente passando pelo seu pior momento da sua vida, e ele está louvando ao Senhor. Olhando por aí, a gente vê um pouco mais aliviado, né? Mas ele aproveita, ele usa a música para poder falar com o Senhor de tudo aquilo que ele está passando. As suas lamentações em cima desse salmo de número 38 está simplesmente dizendo: Senhor, me ajude, eu sei que eu fiz tudo de errado. E ele começa a dizer ao Senhor. Os salmos têm esse poder, as canções têm esse poder, a música tem esse poder. É por isso que é muito importante, irmãos, que eu e você, quando viemos ao culto, nós temos que chegar 10 minutos antes, ou meia hora, 1 hora antes. Vem para a oração, porque a oração também faz parte de uma vida cristã. Não chegue depois, no meio do louvor. Ah, não, vou chegar no meio do louvor, porque aí eu vou ouvir sua palavra. Não, está errado. O louvor é um preparo para a gente, sabe? Os salmos diz, né? Aquieta-te minha alma, porque eu quero ouvir o quê? A voz do Senhor. Então, ou seja, os salmos têm esse poder, as canções têm esse poder, a música, ela entra, a música faz parte do momento de adoração ao Senhor. Por isso que quando nós começamos esse culto, eu disse para vocês: vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor, e vamos prestar atenção em tudo aquilo que é cantado, porque é para o Senhor, não para nós. O louvor tem poder, o louvor tem a diferença. Quando nós escutamos louvores, já vi testemunho de pessoas ser curadas através do louvor. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui em casa um dia, passando por maiores dificuldades, muitas vezes com dificuldade para orar, quantas vezes você colocaram um louvor para ouvir? E quantas vezes vocês choraram em cima do louvor? Porque aquele louvor está falando contigo. Esse é o poder da oração. Esse é o poder que tem em um hino. Isso é o poder que tem numa música, num poema. Por que eu estou contando isso para vocês? Preste bem atenção. A mensagem de hoje, nós iremos falar de curas, tá? Nós vamos falar de cicatrizes com poder de cura. Amém? Então, ou seja, qual que é o da música? Vamos dizer assim, só para vocês entenderem. A música é uma poesia cantada, certo? Então, se ela é uma poesia cantada, nós podemos dizer que através da música existe uma licença poética. E como que funciona essa licença poética? Deixa eu explicar para vocês. Imagina essa frase aqui, olha. Preste bem atenção. Ela veio ao meu encontro e ela roubou o meu coração. Só que agora ela partiu o meu coração ao meio e foi embora. Essa frase é para vocês, qual o sentido dela? Está falando que é uma pessoa que encontrou uma outra pessoa, um homem encontrou com uma mulher, não é? E ele agora, a mulher rouba o seu coração, ou seja, ele se apaixona. Não é isso? Só que agora ela parte o seu coração e vai embora, ou seja, há uma decepção, há algo aqui que aconteceu e ela foi embora. Isso cantado é bonito. Imagine se fosse no concreto, hein? Imagina só, isso seria um crime. Uma mulher chega e rouba o coração. Tráfico de órgãos, né? Não? Agora ela vai e parte o coração dele no meio. Como é que chama lá o crime que é de pessoa que mata passional, né? É crime passional, né? Depois que conhece a pessoa, parte o coração dela no meio e vai embora. Chama a polícia para essa pessoa. Então o que eu quero dizer com isso para vocês? Existe o lado poético, ou seja, existe o lado da poesia nesse sentido, entendeu? Que é o lado figurado da coisa, e existe o lado concreto.
Nós usamos muitas vezes dentro da música o lado concreto do que é mesmo para explicar algo que muitas das vezes está ligado ao sentimental, ao emocional, para ser atingida nesse ponto. Então, ou seja, você pega algo e aquilo ali você transforma ele no sentido figurado para que isso venha trazer uma resposta sobre algo sobre as nossas vidas. Eu sei que vocês não estão entendendo nada. Mas quem me conhece pregando, eu sou assim. Eu jogo as peças todas em cima da mesa e nós vamos montar esse quebra-cabeça. Amém? Então por que eu estou contando isso para vocês? Porque o salmo que nós acabamos de ler, esse salmo, como eu disse, Davi estava passando por uma situação gravíssima, aonde ele estava vendo o pecado, a mão de Deus sobre a vida dele, por causa dos seus pecados. E ele clamando ao Senhor e não sentindo a presença do Senhor, a um ponto que agora ele está sentindo o seu corpo cheio de feridas, ou seja, flechas que atravessam o seu corpo, e agora essas flechas provocam sobre a sua vida feridas, e essas feridas agora estão simplesmente inflamando, elas estão começando a cheirar mal, e ele está vivendo assim. Ou seja, sentido figurado, ele está clamando ao Senhor: eu estou me sentindo como se tivesse feridas no corpo, e essas feridas estão abertas. Ah, Senhor, e agora você vê o tempo passando, porque ele diz e fala: as minhas feridas estão cheirando mal. Ou seja, uma ferida começar a cheirar mal significa que existe o quê? Um tempo, não é verdade? Um tempo aberto, ferida, machucado, e agora está cheirando mal. E se a gente continuar lendo esse texto, irmãos, vocês vão ver que uma parte ele vira e fala: até os meus amigos afastaram de mim, e nem os meus familiares aproximam de mim. Até os meus inimigos, aproveitando o meu momento, estão armando para mim pegar. Olha que nível que está. Olha o nível de depressão que esse homem está. Olha o nível, sentimental. Olha o nível que ele está vivendo. Para baixo, caído completamente. Amém? Então eu vou agora simplesmente pegar na parte que ele fala das suas feridas, tá? Para vocês entenderem essa mensagem dessa noite, eu vou falar sobre cicatrizes. E eu vou falar agora no concreto, tá? Vou dar um exemplo sobre a vida de vocês, sobre a minha vida para vocês. Esse pastor que traz essa palavra para vocês aqui está cheio de cicatrizes, sabe? Eu vou contar uma delas para vocês entenderem onde nós vamos chegar com o meu testemunho. Quando eu tinha 6 anos para 7 anos de idade, os mais velhos aí vão entender o que eu vou falar. Eu estava na minha casa junto com meu pai, e o Ayrton Senna tinha sido tricampeão mundial de Fórmula 1. Tem gente que lembrou. É da minha época. Então o que aconteceu? Eu e o irmão ficamos empolgados. Meu pai empolgado, aquele negócio todo, o Brasil todo empolgado. Eu e o irmão começamos a resolver brincar disso. Lá em casa tinha um carrinho de bebê, aquele cesto de Moisés. Quem conhece ele já lembrou de cabeça agora, né? Tinha 4 rodas desse tamanho assim, ó. Não é igual esse carrinho de hoje em dia, que tem cinto de segurança, travinha, não. Muita criança já caiu daquele carrinho. Quem lembra daquele carrinho vai saber o que eu estou falando. Ele não tinha segurança nenhuma. Então esse carrinho estava lá em casa, eu acho que era do meu irmão, não me lembro. E aí o que acontece? Lá tinha um corredor que nem esse daqui, ó, enorme. Para mim, com criança com 6, 7 anos, era uma avenida. E aí eu e meu irmão, e era uma ladeira. E eu e meu irmão resolvemos a brincar. De que maneira? Eu subi no carrinho e mandava o meu irmão empurrar. Só que lá embaixo, um portão fechado. E a gente ia até lá e batia no portão. E nós fizemos isso boa parte da manhã. Só que, irmãos, nessa mesma época, saiu um filme chamado E.T., o Extraterrestre. Quem lembra desse filme, lembra de uma cena onde ele e as crianças do nada começam a voar, né? Com a bicicleta e esse carrinho. E eu pensei, por que não, né? E eu resolvi abrir o portão embaixo, irmãos. E eu virei para o meu irmão e falei:
vai o mais rápido que você pode. E ele fez. Adivinha só, voei? Não. Embolei lá embaixo, eu, carrinho e tudo. E aí o que aconteceu? Um corte na cabeça. Ainda bem que ainda não sou careca, né? Igual o pastor Bruno. Cadê ele? Tá aí não, né? E aí, ou seja, tem essa cicatriz na minha cabeça. Desbeiçou, deu um bichão assim. E aí acontece, lá vai eu pro hospital. Irmãos, eu acho que foi meses depois, não, 1 ano depois. Eu e meu irmão, eu tenho uma cicatriz aqui, ó, no rosto. Eu e meu irmão, lá em casa, era aquele chão de cimento batido, vermelho, quem lembra? Ai, não é essa cerâmica de hoje não. É aquele cimento, né, queimado, vermelhinho, lembro disso até hoje, toda a casa da minha mãe. E aí o que aconteceu? De 15 em 15 dias a minha mãe tinha o hábito de tirar a cera antiga e depois passar a cera nova e pegar a máquina de, como é que é? Aquela coisa de encerar, e ali ficava ali, a manhã toda, no sábado, a parte da manhã praticamente toda nisso. E nesse dia a cera acabou. Minha mãe foi no supermercado para comprar, aí aquele negócio, menino sozinho, sem mãe, entendeu? Água, sabão, meu irmão, é coisa de sem juízo, né não? E aí o que aconteceu? Quando a minha mãe estava indo para lá, eu e meu irmão resolvemos adiantar o processo. Jogamos água, sabão e descobrimos que água e sabão e aquele piso escorrega demais. Então nós começamos a escorregar de barriga, sabe? Aí entra a sala até a cozinha. Eita! E jogando água, sabão e escorregando. Acho que uns 20, 30 minutos depois a minha mãe chega. E quando ela chega e ela vê a água saindo por debaixo da porta da cozinha, ela já entra brava, né? Só que na hora que ela chegou, ela abriu a porta, adivinha quem estava vindo escorregando? E lá vai eu de novo para o hospital. Levar 6 pontos no rosto. Eu tenho uma queimadura na perna aqui, tá? 2º grau. Como que foi feito essa queimadura? Tinha uma caixa, achamos uma caixa de serragem. Fizemos fogueira. Ô, irmão. E aí a gente pulava a fogueira e jogava serragem. Aquilo subia e a gente pulava. E aí um belo dia, aí um certo momento eu corri, só que eu tropecei na caixa. A caixa caiu em cima da fogueira. E adivinha só? Lá vai eu de novo, queimadura de 2º grau na perna. E tem mais coisas, tá, irmãos? Mas não vou contar, não. Eu quase morri, tenho um acidente de carro. Eu vi o Senhor tá na mão em cima disso. Mas vou ficar até aqui só. Tenho mais cicatrizes? Tem. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Por um belo motivo. Todas as cicatrizes que eu possuo, presta atenção, é essa parte fundamental para essa mensagem. Todas as cicatrizes que eu tenho, que eu possuo, todas elas têm uma história. Todas as minhas cicatrizes têm uma história. E eu sei detalhes por detalhes. Até o cheiro, agora contando para vocês, da serragem, eu lembro. Ou seja, as cicatrizes têm esse poder, sabe? As nossas feridas têm esse poder da gente lembrar, porque ela tem uma história. Só que essas cicatrizes hoje, todas elas não me fazem mal. E nenhuma delas eu tenho, sabe, tipo, não dói mais. Ao contrário, vocês estão vendo que eu estou contando para vocês com maior alegria. Porque virou um testemunho sobre a minha vida, ok? De crianças não devem fazer o que eu fiz, tá? Mas entenda o que eu quero dizer. Por quê? Porque quando há feridas na pele, na pele, né, no físico, eu e você fazemos o tratamento correto. Sim? Lembra quando você jogava bola e arrancava aquele tampão do pé? Eu me lembro que a minha mãe me colocava em cima daquele tanque de cimento pré-moldado. Aquilo é um perigo, né? A criança virar aquele negócio e morrer esmagado. Mas me colocava naquele tanque e fazia o quê? Água, sabão. E depois que terminava com água e sabão, ela colocava e vinha com um tal de mertiolate. E eu não sei que mãe que inventou que soprar aliviava a dor. Logo que vi que aquele mertiolate, eu sentia já a alma saindo do corpo. Não? Esse mertiolate de hoje não dói não, gente. Vocês não têm noção do que é aquele mertiolate daquela época.
E ele passava com a mertiolate e soprava. E eu me lembro também de umas frases amorosas que a minha mãe falava comigo. Que ela dizia, se chorava, vai ganhar dobrado. Ou seja, irmãos, o que eu estou contando para vocês é que nós sabemos fazer a asepsia correta com as nossas feridas no corpo, do jeito que tem que ser feito. Amém? E na alma? E no coração? E no sentimental? E na vida da gente? Nós sabemos fazer o tratamento correto? Será que eu e você sabemos fazer o tratamento na alma? Sabe, naquele pior momento que nós passamos, porque alguém nos abusou, alguém falou mal da gente, alguém fez algo pela gente, alguém nos maltratou fisicamente e também psicologicamente. Será que nós sabemos fazer o tratamento correto? Já pararam para pensar sobre isso? Talvez vocês agora, eu sei que tem gente pensando assim, pastor, não fala sobre isso não, porque isso me traz dor. Se te traz dor, é porque essa ferida na alma está aberta. Pastor, não quero falar isso mais não, porque eu já superei sobre isso. Ei, você superou, o tempo passou, e a ferida continua aberta. E talvez ela esteja até cheirando mal. Porque nós não fazemos o tratamento na alma do jeito certo. No emocional, no sentimental. Nós não fazemos isso. Não fazemos. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. O que nós fazemos. Quantos de vocês já ouviram essa expressão dizendo o seguinte: o que o coração não sente, o que os olhos não vê, o coração não sente? Isso é mentira. Se você fecha os seus olhos para os seus piores momentos, achando que isso vai ser a solução da sua vida, você simplesmente está fechando os olhos, dizendo para a sua mente, dizendo, olha, isso não me dói mais, e o seu coração ainda vai continuar doendo. Porque você está simplesmente condicionando ele a uma superação. Quantos de vocês já viram aquela expressão assim, nada melhor do que curar uma dor de amor com outro amor? É mentira. Se você não curar primeiro a dor desse amor que você teve, se amar primeiro, quando você entrar no segundo casamento, no segundo relacionamento, vai dar problema. Vai ser mais uma ferida aberta. Porque você usa a superação como método de cura. E não é isso que o Senhor vai nos mostrar essa noite. Eu tenho certeza absoluta, muitos de vocês agora estão pensando, pastor, faz sentido. Sim, nós usamos a superação como método para simplesmente mudar o nosso status. Mas não se preocupe, porque agora, nesse exato momento, nós vamos ter 3 oportunidades dentro da Bíblia, que eu e você iríamos ver pessoas que simplesmente usaram a superação, mas depois simplesmente fizeram o tratamento correto. Amém? Quem está comigo? O primeiro, presta bem atenção, José do Egito. José do Egito, amado pelo seu pai, amado pela sua mãe, mas odiado pelos seus irmãos. Um belo dia, o seu pai Jacó pede para José ir atrás dos seus irmãos para trazer notícias de onde eles estavam, porque os seus irmãos estavam apacentando os seus animais. Agora, José vai de encontro aos seus irmãos e descobre que aonde ele deveria estar, não estariam. Eles não estavam. Eles estavam um pouco mais além. E agora, José vai até onde seus irmãos estavam. Quando José chegou próximo dos seus irmãos, os seus irmãos observaram que José estava ouvindo. Agora esses homens começam a pensarem em algo. Esses homens agora começam a pensar em matar José. Porque virá e falará lá, o filho do nosso pai já veio ver o que nós estamos fazendo. Vamos matá-lo. Pegar as suas vestes, colocar sangue e dizer para o nosso pai que um animal feroz o matou. E quando José chega perto dos seus irmãos, eles não o matam, mas jogam esse José dentro de um poço seco. Aqui abre-se a primeira ferida na vida de José. Jogado naquele poço, abandonado pelos seus irmãos, e lá de baixo, ouvindo todas as suas conversas, dizendo, como vamos fazer para matá-lo? Para e pensa bem, irmãos. Imagina só, você está vendo pessoas que é do seu sangue tramando contra a sua vida.
José está dentro desse poço seco. E agora, os seus irmãos ali tramando, o seu irmão mais velho, Rubem, diz, não aceita aquilo ali. Então, quando eles tiram José de dentro do poço, preste atenção, José agora, eles não matam José, mas pegam José e é vendido como escravo. Mais uma ferida aberta na vida desse homem. Porque agora, de um filho querido, se transformou num escravo. Onde tinha uma vida confortável, agora estava vivendo uma vida no meio de tantos outros que estavam deprimidos, sabe, sendo vendidos como escravo. Agora imagina você a mente desse homem, dessa criança, desse rapaz de 17 anos. E ele é levado para o Egito. O faraó o compra. O faraó vê algo diferente sobre ele. Há a percepção de que existe Deus sobre a vida daquele homem, porque tudo que ele faz prospera. Agora começa um ponto da superação. José agora vira o principal funcionário cujo nome? Potifar. Tá vendo? Nós desligados de vez em quando. De Potifar. E agora Potifar coloca em todas as responsabilidades da casa. José agora vira aquela pessoa mais responsável daquele lugar. E novamente parece que entrou a superação sobre a vida dele. Só que agora, irmãos, mais uma ferida é aberta sobre a sua vida. A mulher de Potifar o acusa de abuso sexual. Ela mente. Ela simplesmente inventou uma história. E mais uma ferida agora se abre sobre a vida de José. E José agora não é morto, mas ele é mandado para a prisão. Imagina você agora, acusado de uma coisa que você não fez, ser maltratado pelos seus irmãos, vira escravo e agora um prisioneiro. E na prisão, o carcereiro também olha para ele e vê que ele é diferente. Dá tarefas para ele. E por causa dessas tarefas, ele conheceu 2 homens. Um era o copeiro do rei, o outro era o padeiro. E esses homens estavam atormentados, porque eles tiveram sonhos que não conseguiam deixar eles dormir. Então eles contaram esse sonho para José. E José o interpretou. O primeiro sonho era do padeiro. E José interpretou dizendo que no 3º dia ele ia morrer. O outro era do copeiro do rei, o que servia vinho. E José disse que depois de 3 dias, ele iria ser restaurado pelo seu cargo novamente. E José disse para ele: lembre-se de mim quando você estiver junto com o faraó. E mais uma ferida é aberta no coração desse homem. Porque agora o esquecimento domina ele. Porque aquele homem sai da prisão e não lembra de José. E por 2 anos José fica preso como escravo e também como prisioneiro. Só que um belo dia, Faraó começa a ter sonhos loucos que tiram o seu sono. Vacas gordas comendo vacas magras comendo vacas gordas. Espigas magras comendo espigas gordas. E ele não entende nada daquilo. Então ele chama todos os seus videntes, todos aqueles que os adivinham. Eu estou com medo de escorregar no português de novo. E traz todos eles na sua presença. E adivinha só, nenhum deles conseguiu interpretar os sonhos daquele faraó. Então o copeiro lembrou: ah, Senhor, eu sei que tem um rapaz que pode interpretar os seus sonhos. O nome dele é José. Então agora aquele povo limpa José e tira ele da prisão. Leva em direção a Faraó. Quando José esteve de frente ao Faraó contou tudo aquilo que estava falando sobre seus sonhos. Então José interpretou. E José disse para aquele Faraó que durante 7 anos seria muito fartura naquele local, no Egito. Mas também durante 7 anos haveria muita fome. Então agora Faraó junta todas as pessoas à sua volta e diz: quem nós vamos colocar para ser o responsável por isso tudo? E todos unanimemente disseram, né? A melhor pessoa para isso é José. Se ele interpretou, ele sabe como fazer. Então José agora se torna governador do Egito. Abaixo do Faraó não tinha para mais ninguém. Ok? Abaixo de Faraó era José que mandava em tudo.
tudo. Superação. As feridas que José teve o levou à superação. Por que eu falo superação? Porque quando a fome chegou, quando o negócio começou a ficar feio, os seus irmãos foram até no Egito, chegando lá para comprar comida. José reconheceu todos os seus irmãos no meio de tanta gente. E agora José começa a formar maneiras de aproximar dos seus irmãos. E uma dessas maneiras que José estava fazendo para aproximar os seus irmãos, ele ofereceu um jantar. E nesse jantar estavam todos os seus irmãos. E ele colocou eles em ordens, de idade. E nisso tudo, eles não estavam entendendo nada. E aí ele foi conhecer o Benjamim, que é o seu irmão mais novo, que era da mesma mãe. Lembre-se daqui uma coisa. E agora ele arrumou maneiras ali para tentar deixar seu irmão com ele e mandar os outros embora. Só que a Bíblia fala que todos os irmãos viraram e falaram: Senhor, não faça isso, porque se ele for embora, o nosso pai vai morrer. O Senhor está nos castigando. Deus está nos castigando, porque um dia o nosso irmão José, nós o vendemos como escravo. Nós não sabemos o seu paradeiro. Não faça isso. O nosso pai não vai aguentar e vai morrer. Nessa mesma hora, aí que eu digo para vocês que a superação nunca vai ser um método de cura. Porque nessa mesma hora, agora a Bíblia nos fala que o José foi para trás de uma pilastra e ele chorou amargamente, lembrando de tudo o que os seus irmãos fizeram. E a Bíblia fala que ele volta. E agora, na presença dos seus irmãos, ele dá um brado tão alto, mas tão forte. Ou seja, o seu choro foi tão forte, foi tão grande, porque ele estava ali na presença dos seus irmãos, que até no palácio de Faraó escutou a sua voz. E todos perceberam que era José. Então José, nessa hora agora, simplesmente tira sua máscara, José se apresenta para os seus irmãos e fala: ei, não se preocupem mais, eu sou José, eu sou os seus irmãos, seu irmão. E nesse exato momento, quando seus irmãos olharam para ele e viram que era José, José abre os seus braços e os seus irmãos veio de encontro a José, e José abraçou todos eles. Aqui começa a cura. Porque o reencontro com seus irmãos que um dia o machucou, e a liberação de perdão, tanto de José quanto dos seus irmãos, ali sim, as feridas abertas de José foram fechadas. Ali sim, o nome que ele deu para o seu filho de Manassés, ou seja, aquele que Deus me fez esquecer de tudo que me fizeram, começou a se tornar realmente realidade. Porque agora José abraça os seus irmãos e diz: eu não tenho mais nada contra vocês, eu perdoo vocês, e detalhe, a partir de hoje vocês vão morar comigo, colocarei vocês nas melhores terras, vocês e sua família e o nosso pai. Isso é perdão. O perdão é uma das maneiras que nós temos para a gente simplesmente curar as feridas que estão abertas sobre as nossas vidas. A reconciliação é uma das maneiras que nós temos que usar para fechar as nossas feridas que estão abertas. Amém? Deu para entender essa primeira parte? Ok? Está todo mundo sério olhando para mim? É porque a mensagem está séria, Mas entendam isso. Eu estou querendo que vocês façam assim mesmo. Pensem nisso. A segunda pessoa que eu irei falar sobre aqui, nesse exato momento, é algo incrível. Lembre-se que eu falei que nós estamos pegando em cima de Salmos, certo? E Salmos é o que mesmo? Hinos, poesias e oração. Ok? Deu para entender sobre isso? Então o segundo ponto que nós iremos falar essa noite com vocês aqui, nós iremos falar de uma pessoa e que teve uma oportunidade na vida dela. Ei, esse pastor que nos traz a palavra hoje está se formando na psicanálise. Hoje eu faço psicanálise. E cada vez que eu me aprofundo na psicanálise, eu tenho certeza que Deus existe. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque na psicanálise nós estudamos que a cura vem através da palavra. Ou seja, a cura vem através do falar. Para você se curar, você tem que falar o seu problema. Você tem que abrir a sua boca para aquele profissional e dizer a verdade.
E eu, como profissional, eu também tenho que falar a verdade para a pessoa, porque senão não dá certo. Se eu mentir para a pessoa, vai dar problema para ela no futuro. Se ela mentir para mim, ela não vai ter resultado. Ela não vai resolver seus problemas. Por isso que eu amo psicanálise. Para mim é a melhor profissão do mundo. Porque tem que existir verdade. A pessoa tem que ser verdadeira comigo e eu tenho que ser verdadeiro para a pessoa. Senão, não funciona. Só que dessa noite eu vou falar do maior psicanalista do mundo. Eu vou falar do maior psicólogo do mundo. O nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia! É a salva de palmas com força. Por quê? Porque esse momento agora, aonde nós iremos falar, é de uma pessoa que muita gente gosta de dar umas porretadas nela. E hoje eu estou aqui como advogado dela. Eu já vi muitas pregações detonando essa pessoa, essa mulher. E hoje eu estou aqui para entender o lado dela. E para passar para vocês sobre isso. Eu estou falando da mulher samaritana, tá? Lembre-se que eu disse para vocês que é a maior psicóloga do mundo. E nesse exato momento agora nós estamos falando sobre oração. Essa mulher agora está Jesus, ele estava junto com seus discípulos pregando. Na verdade, estava batizando. Mas quem batizava não era Jesus, eram os seus discípulos. Mas Jesus resolveu sair de lá. Então Jesus agora, ele vai e resolve ir até Galileia. Mas se passar para Galileia, ele resolve passar primeiro em Samaria. Chegando em Samaria, ele foi até um lugar onde existia um poço. Detalhe, irmãos, olha só que incrível. Olha como é que a palavra de Deus é incrível. Esse poço pertencia a Jacó. E ele deu para José. O que nós acabamos de falar. Está vendo que a Bíblia emenda uma coisa na outra e a gente nunca às vezes presta atenção nisso? Jesus agora está sentado naquele poço, ali, a qual Jacó deu para o seu filho José. E agora chega uma mulher. E essa mulher agora, ao chegar naquele lugar, Jesus vira para ela e fala: mulher, me dê de beber. E essa mulher falou assim: quem é você para me pedir água? Sendo eu uma samaritana e você um judeu. A Bíblia fala sobre isso porque existia uma treta entre eles, tá? De anos, uma briga entre eles. Eles não conversavam, eles não tratavam por causa disso. Então agora ele diz: quem és tu para me pedir água? Sendo eu uma samaritana e você um judeu. Aí Jesus vira para essa mulher e fala assim: mulher, quem beber dessa água vai sentir sede. Mas quem beber da minha água nunca mais vai sentir. Essa mulher virou e falou assim: e de onde tem essa água? Como que você vai pegar essa água? Você não tem um vaso, você não tem uma corda. O poço é fundo. Por um acaso, você é maior do que o nosso pai José? Que usou esse poço para dar água para ele, para os seus filhos e para os seus animais? Mulher, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais vai sentir sede. E detalhe, sobre a vida dela vai jorrar rios de água viva. Vamos parar um minutinho aqui. Tem um detalhe nessa história que eu não contei para vocês. Essa mulher estava naquele poço por volta de meio-dia. Quem em sã consciência, de um sol de rachar a muleira, vai buscar água ao meio-dia? Tem alguma coisa errada com essa mulher. A Bíblia fala que era meio-dia a hora que ela buscava água. Tem alguma coisa errada com essa mulher. Porque hoje nós temos água encanada, não é verdade? Nós temos esse conforto. Mas nessa época não. E essa mulher agora, ela tinha que fazer que nem as outras mulheres. Ela tinha que ir buscar água. E por que essa mulher não estava indo cedo, como as outras? Antes do sol raiar. Aproveitar e bater um bom papo. Porque mulheres gostam de conversar, né? E devem conversar umas com as outras mesmo. E por que ela não está junto com essas mulheres nesse horário mais cedo? Antes do sol raiar.
Meio-dia é hora de começar a resolver as coisas? Para e pensa bem. Tem coisa errada com essa mulher. Então quando Jesus vira para essa mulher agora, nesse exato momento, e diz para ela, olha, quem beber dessa água vai sentir sede. Mas quem beber da água que eu der, não vai sentir mais sede. Jesus chama a atenção dessa mulher. E reparem uma coisa. Como eu disse para vocês, esse texto é como se fosse uma oração. Por que eu digo isso? Porque essa mulher, com essa conversa que essa mulher está tendo com Jesus, é como se fosse a minha conversa e a sua em oração. Essa mulher, ela está falando do lado terreno, e Jesus falando com ela no espiritual. Enquanto essa mulher está falando, né, por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó? Por acaso você tem, se você não tem um vaso, como é que você vai pegar essa água? Ela está usando o lado terreno dela. E agora você vê Jesus o tempo todo tratando com ela no espiritual. Jesus está tratando do seu problema no espiritual, e ela reclamando na sua vida terrena normal. Lembre que eu estou pegando sobre Salmos. Lembre sobre o lado abstrato e o figurado. Lembre do concreto e o figurado. Então percebe aí agora, Jesus está falando com aquela mulher no espiritual. E aquela mulher agora compara, e algo lhe chamou atenção sobre aquela conversa, porque para mim é uma conversa de doido, não é não? Para e pensa bem. Me dei de beber dessa água? Não, não vou te dar. Não, você não tem um vaso e corta para pegar essa água, a água é funda. Ou seja, se a gente for olhar por aí, a conversa entre os dois não bate, não é verdade? Mas aí quando eu cheguei nesse exato momento agora, você vê simplesmente Jesus conseguindo chamar a atenção dessa mulher pelo lado espiritual. Porque essa mulher agora vira e fala, ó Senhor, então me dê de beber dessa água, para que eu nunca mais volte aqui. Por que ela não quer mais voltar naquele lugar? Me dê de beber dessa água, Senhor, para que eu nunca mais volte aqui. E agora, nesse exato momento, existe um ponto que tem que ser verdade, tanto para mim quanto para você. Porque quando nós estamos na presença de Jesus, nós temos que ser sinceros. Nesse exato momento agora, simplesmente essa mulher, Jesus faz uma pergunta para essa mulher, e essa mulher responde. Jesus vira para essa mulher e fala, ei, vá e busca o seu marido. Ela vira para Jesus e fala, não tenho marido. Jesus vira para ela e diz, dissestes a verdade, porque já teve 5 maridos, e o último que está contigo não te pertence. Aí está o erro dessa mulher. Aí está o problema dessa mulher. Essa mulher está aí no meio-dia, irmãos. Quanto que essa mulher sofreu na mão dessas outras mulheres? Vocês nunca param para pensar sobre isso, não? O quanto que essa mulher sofreu na sociedade que ela vivia. Porque ela teve, eu vou pela Bíblia, tá, irmãos? 5 casamentos. Não foram 5 traições. 5 amantes. Jesus deixa bem claro, 5 maridos. Então é nisso que eu vou me pegar. Não temos informações a mais sobre isso. Então eu vou pegar em cima disso. 5 maridos. Então imagino vou conjecturar agora. Talvez o seu primeiro casamento foi maravilhoso. Um homem que ela gostava, que ela amava, que era amável com ela, que é apaixonada por ela. Só que alguma coisa acontece. Não sei, a Bíblia não fala. Talvez esse homem morreu. E agora ela casa com uma segunda pessoa. Eu não sei se os samaritanos seguiam as mesmas leis judaicas. Mas na lei judaica, né, a mulher que não tem filhos tem que casar com outro irmão. Talvez ela casou com o irmão desse homem. Não sei, estou conjecturando, não sei. E agora pelo segundo casamento. Talvez o segundo casamento foi bom também. Mas a ferida do primeiro casamento talvez atrapalhou o segundo relacionamento. E agora esse casamento também termina. Não sei porquê. Ela entra no seu terceiro casamento. Talvez o seu terceiro casamento seja um casamento conturbado, de brigas, de momentos ruins. E aí o casamento também termina.
Agora ela entra no seu quarto casamento. E talvez esse quarto casamento entre por interesse. Porque não quer ficar sozinha. Lembrando, gente, nós estamos falando de uma época que as mulheres não trabalhavam. Então, ou seja, lembra de Paulo dizendo, sabe, tipo, cuide das viúvas e dos órfãos, porque eles não têm o que comer, não trabalhavam. Então essa mulher, talvez por ficar sozinha, aceitou um casamento arranjado. Estou conjecturando, não sei. Mas eu quero que vocês pensem nisso. E mais uma ferida aberta no coração. E agora ela está no seu quinto e último casamento. Esse quinto e último casamento, talvez foi aquele casamento mais frio que ela teve. Talvez aquele casamento que o homem não falava nada, ela não falava nada. Talvez aquele casamento que um olhava para o outro, ou simplesmente está ali só por estar. Ao ponto dessa mulher agora resolver a viver uma vida em adultério. Eu quero que vocês parem e pensem bem. Porque naquela época, irmãos, o adultério, a pena do adultério era a morte. Eu acho que abaixo da cruz talvez seja uma das piores mortes. Imagina você ser apedrejado em praça pública, aonde você simplesmente não vai morrer na hora. Talvez você fique dias e horas agonizando ali. Porque se você não leva uma pedrada aqui, né, mortal, você vai ficar ali, parado, agonizando, por dias, por horas, até por semana. É ou não é uma morte triste? Será que essa mulher desejava essa morte? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Ela tinha muitas feridas no coração, no sentimental. Mas agora ela resolveu falar a verdade. Não tenho marido. E Jesus diz para ela então: dissestes a verdade. E agora a história muda. Vira uma chavinha. Porque essa mulher parece que está mudando de conversa. Ela vira e fala assim: mas vejo que é um profeta. O nosso povo diz para a gente orar aqui nesse monte Sião, enquanto vocês estão dizendo que tem que ser lá em Jerusalém. Ou seja, essa mulher está perguntando: tem alguém que está falando uma coisa que não bate. Onde eu devo adorar? Eu estou certo? Porque será que esse tempo todo eu estou orando errado? Do jeito errado? Será que vocês que estão certos? Então agora parece que a conversa muda, mas não, é a continuação da conversa. Então agora, nesse exato momento, quando Jesus escuta isso dessa mulher, ele vira e fala, preste bem atenção: haverá um dia que não vai ser nem nesse monte e nem na cidade. Haverá um dia que Deus vai estar junto com os verdadeiros adoradores, aquele adora o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia! Em espírito e em verdade. Não vai ser no monte, não vai ser na cidade, não vai ser na igreja, não vai ser... Não. É quem adora o Senhor em espírito e em verdade. Nesse exato momento, eu creio que todas as feridas daquela mulher se fechou. Por quê? Porque agora essa mulher já virou outra. E ela vira e fala: eu sei que vai vir o Messias. E Jesus vira para ela e fala assim: eu sou o Messias. E aqui começa o seu ministério. Porque é a primeira vez que Jesus fala da sua própria boca dizendo: não, eu sou o Messias. Quem está na sua presença é o Cristo. E essa mulher agora fica encantada com aquilo tudo. E aquela mulher agora olha ali e a conversa continua, e a conversa flui. Agora o sorriso está sobre aquela mulher. A mudança comportamental já está sobre a vida daquela mulher. Aquela mulher já não é mais a mesma, porque todas as suas feridas foram tratadas naquela conversa com Jesus. E por que eu digo isso para vocês? Porque nesse exato momento agora, aquela mulher larga o seu vaso, larga a corda, e ela sai correndo para a cidade. E ela começa a dizer para todo mundo: ei, vem aqui, tem um homem que falou ao meu respeito. Olha só, tem um homem que está falando sobre mim, ao meu respeito. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Messias? E essa mulher continuou falando sobre toda a cidade. Essa mulher não parava de falar: ei, venham ver o que esse homem falou ao meu respeito. Meu respeito. Aquilo que um dia foi simplesmente momentos daquela mulher, que aquela mulher estava triste, que aquela mulher não tinha coragem de sair na rua, agora virou um testemunho.
as dores, as feridas dessa mulher agora virou um testemunho. Ela não tinha mais vergonha. Tudo aquilo que foi falado com aquela mulher acabou. Por quê? Porque ela encontrou Jesus e ela disse: Ele falou ao meu respeito. Ele disse sobre a minha vida, como eu era. E sabe o que aconteceu com o testemunho dessa mulher? Toda Samaria foi convertida ao Senhor. Por 2 dias Jesus ficou com aquele povo. 2 dias. E aquela mulher continuou falando por toda a cidade. A um ponto dos próprios moradores virar e falar assim: ei, você não precisa mais falar do seu testemunho, porque eu também o vi. Ele falou comigo e ele me curou. Não precisa dar mais o testemunho. Eu acredito em você. Ei, o testemunho daquela mulher que estava simplesmente, não tinha mais valor nenhum para a cidade, se transformou no maior testemunho. Tem gente aqui que tem testemunho para falar sobre Deus ou não tem? Levanta sua mão, ore comigo aqui. Você tem testemunho. O que onde Jesus te tirou é o maior testemunho que você tem. Não deixe isso acabar. Não tenha vergonha disso, porque Ele te tirou de lá. Esse é o seu maior testemunho. Se Jesus realmente curou suas feridas, se você teve a coragem de abrir sua boca e falar a verdade para Ele, eu tenho certeza, as suas feridas foram fechadas, foram tratadas e foram simplesmente mudadas. E para a gente chegar no final dessa mensagem, eu vou falar dele. Mas surianda lara, magari, cholara, malara. O Senhor, agora, vamos falar de Jesus. Irmãos, vamos aprender com Ele tudo o que eu disse para vocês para trás agora. Jesus vai nos ensinar a perdoar. Jesus vai nos ensinar a ter comunhão novamente com nossos irmãos. Jesus vai nos ensinar que a gente não pode deixar nada preso sobre as nossas vidas, que isso vai fazer com que as nossas feridas fiquem piores. Jesus, a Bíblia é bem clara, muitos milagres Ele fez. Muitos milagres. Um homem da mão mirrada, que eu gosto também, onde eu vou pregar sobre para você. Não, já preguei aqui. Jesus cura os leprosos. Jesus faz pessoas enxergarem. Jesus cura o aleijado. Jesus faz tanta coisa, está fazendo tanta coisa. E agora Jesus, simplesmente, praticamente chegando no seu final do seu ministério. Presta bem atenção. Presta bem atenção que eu estou finalizando, tá? Não deixa nada distrair vocês, por favor. É um momento crucial dessa mensagem. Jesus, tantas coisas fizeram. Amigos conquistados. Pessoas que andavam com Ele, os seus discípulos. Agora Jesus, faltando pouquíssimos dias para a sua morte. Jesus chega na cidade, ovacionado. Montado num jumentinho emprestado. E o povo gritando: Hosana, salve nas alturas. E agora Jesus entra ali e o povo grita: esse é o rei de Israel. Balançando as suas bandeirinhas, balançando as folhas, né, da palmeira, enchendo os chãos também a mesma coisa. E Jesus entra ovacionado como rei de Israel. E o povo bradando, alegre, feliz. Agora Jesus estarem reunido com seus discípulos. Jesus tem o melhor momento da vida dele com seus discípulos, aonde nós comemoramos todas as vezes, que é a ceia. Jesus está ceando com seus irmãos ali, com seus amigos, ali naquele momento de festa. E agora termina a festa, um dos seus discípulos sai. Agora Jesus vai até um monte para orar. E chegando lá, Jesus agora pega os seus discípulos, deixa eles embaixo, pega mais 2, 3, vai com ele mais para cima. E agora Jesus ora. E agora Jesus está ali em oração,
porque ele sabia o que ia acontecer sobre a vida dele. Ei, o que eu quero dizer para vocês, vamos aprender com Jesus agora. Agora entra a primeira ferida realmente na físico de Jesus, porque no emocional, melhor dizendo, porque agora, durante esse período que Jesus está orando, Jesus simplesmente agora para de orar, porque pessoas começaram a aproximar. E entre aquelas pessoas havia soldados, e foram até Jesus. E agora, um dos seus discípulos, para quem Jesus virou e chamou ele de amigo. Ei, amigo, o que fazes aqui? Judas o traiu com um beijo. A conversa que Judas tinha com aqueles soldados era que aquele que eu beijar, aquele é o Jesus de Nazaré. Então agora ele beija. E agora você vê a primeira ferida no Jesus. A traição de alguém que ele chama de amigo. Jesus é abandonado pelos seus discípulos naquele exato momento também. E agora Jesus é levado para a sinagoga. É julgado. No julgamento mais rápido que existiu na história. E ele é condenado. E agora Jesus simplesmente começa a receber sobre a sua pele, sobre a sua carne, sobre o seu corpo, chicotadas. O castigo sobre o seu corpo físico. Feridas são abertas, deslaceradas, da cabeça aos pés. E ficou nisso, não. Agora ele sai dali. Ele vai até aonde está os governadores. E lá, novamente, os soldados o colocam um manto de púrpura vermelho sobre o seu corpo. E coloca sobre a sua cabeça um espinho, uma coroa de espinho. E ficou nisso, não. Fisicamente, e agora no emocional, porque aí aqueles soldados começam a bater em Jesus, no rosto de Jesus, e cusparada em cima de Jesus, dizendo: você não é rei de Israel? Faça alguma coisa. Você não vai fazer nada. Olha o nível de crueldade. Agora ele é levado, ele é julgado por Pilatos. Pilatos então fala: o que vocês querem? E o povo diz: crucifica-o. Agora Jesus toma o lugar de um criminoso, que é Barrabás. Inocente toma o seu lugar ali na cruz. E agora ele é levado até a cruz. O caminho é longo. E continua os tapas, cusparadas. E aquele povo que gritava Hosana, Hosana, era o mesmo povo que gritava agora: crucifica-o, crucifica-o. Imagina o emocional de Jesus. Tudo bem, irmãos, nós sabemos que ele passou, que ele ia passar por isso. Mas ao mesmo tempo, lembra que ele orou também dizendo: Senhor, se puder afastar esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua. E ele fez isso. E agora ele é colocado numa cruz. Pregado, suas mãos e suas pernas, seus pés, é colocado naquela cruz. E agora naquela cruz, lembre-se, irmão, nós estamos pregando sobre Salmos, não é? Então todo mundo abra sua Bíblia comigo. No Salmo de 120, no Salmo de 22. Salmo 22. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Amém? Todo mundo? Levanta a mão quem não achou ainda para esperar. Achou? Olha o que diz aqui, olha. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me responde. De noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és santo. Presta bem atenção agora. És rei. És
o louvor de Israel. Até aqui. Jesus na cruz, ele disse: meu Deus, por que me abandonastes? Quantas e quantas vezes eu e você ouvimos isso, e nós ficamos pensando, por que Jesus falou sobre isso? Ele simplesmente para testificar algo que era para acontecer, que era para mim e para você. Quando ele diz: meu Deus, por que me abandonastes? Ele não estava falando dele mesmo, porque você acha que o próprio Deus ele ia deixar o seu filho de lado? Nunca! As palavras de Jesus são as nossas palavras. E lembre-se, nós estamos aqui recitando um salmo. Então eu posso dizer para vocês que foi com muita alegria. Eu creio nisso, que quando Jesus disse meu Deus, ele estava simplesmente falando em canções. Meu Deus, por que me abandonastes? Mas eu sei que tu és o rei de Israel. Aleluia. Entenda, irmãos, mesmo nesse momento, porque agora, quando você pega lá Isaías 53:5, é muito bem claro, porque ele fala: ele tomou os nossos lugares, porque as cicatrizes que ele tem hoje foi por nossa rebeldia, e tudo aquilo que foi amassado sobre a sua carne foi por causa dos nossos pecados. Ele tomou o meu e seu lugar. Sob as pisaduras somos sarados, porque ele tomou o meu e seu lugar naquela cruz. Ele tirou o pecado do mundo. Ei, irmãos, e aí no finalzinho da sua vida, agora, esse simplesmente Jesus vira e fala para todo mundo: Senhor, perdoe eles, porque eles não sabem o que fazem. Fique de pé, por favor. E aqui eu encerro com o maior exemplo de quem simplesmente passou pelos piores momentos, mas simplesmente entendeu que tem que liberar perdão. Quer curar uma ferida sua que está aberta, que um dia alguém fez sobre a sua vida? É liberando o perdão. Quer curar alguma coisa? O louvor está aí. Quer curar alguma coisa sobre o seu sentimental? É perdão. Pastor, mas eu não consigo liberar essa pessoa. Essa pessoa me fez muito mal. Ei, preste atenção no que eu quero dizer para vocês. O perdão não é para a pessoa. O perdão é para você. Porque se você libera perdão, significa que você está virando simplesmente falando: olha, a ferida está fechada. Se você dá um abraço em uma pessoa que um dia te prejudicou, você pode ter certeza. Se você reconcilia com essa pessoa, você pode ter certeza. A ferida que ficou aberta no seu coração vai se fechar. Pastor, mas na minha vida, a pessoa que um dia fez mal para mim não está mais viva, morreu. Se você se sente culpado ainda, lance perdão. Não para a pessoa, mas para você mesmo. Não fique com essa culpa no coração, porque não foi você que provocou. Eu sei que pode ter pessoas aqui que um dia foi abusada de alguma forma por alguém. Ei, lembre-se de uma coisa: você não tem culpa disso, mas você precisa liberar perdão. Ah, pastor, isso dói demais. Sim, eu não estou dizendo que não dói. Eu estou dizendo para vocês que é necessário, para que essa ferida, que talvez esteja há anos e anos abertas, cheirando mal, seja cuidada do jeito certo. O que eu estou propondo para vocês nessa noite é que nós fechamos as feridas que estão abertas, e que você tenha um testemunho. E cada cicatriz que você fechar, ela vai ter uma história. E você não vai ter mais vergonha dela. Você simplesmente vai olhar para elas e vai fazer que nem eu fiz aqui no início: sorrir, brincar e usar ela como um testemunho. Para vocês entenderem que esse pastor aqui está contando para vocês
Há uns anos atrás eu fiquei muito tempo sem falar, porque um belo dia a professora que eu mais gostava disse para mim que como eu tinha machucado por causa de lutas, né, de jiu-jitsu. Ela falou assim: ninguém entende o que esse menino fala. Eu olhei aquilo como algo que ninguém entendia o que eu falava realmente, e por muitos anos eu fiquei calado, silêncio, e aquilo atrofiou, e eu tive muita dificuldade para falar. Até que um belo dia alguém virou para mim e falou assim: sabe por que você não consegue falar em público? É porque ninguém entende o que você fala. E novamente a dor veio. E novamente eu passei uma semana sem falar. Minha esposa daqui, ela conta depois testemunho para vocês. Porque eu lembrei de tudo que aquela mulher falou comigo. E aí, meu irmão, sabe como que foi que eu curei isso? Foi um belo dia que eu conheci um rapaz, virou um grande amigo meu, e eu fui na casa dele. E quem estava lá? Aquela professora. E ela olhou para mim e disse: você foi meu aluno. E quando ela me disse: você foi meu aluno, foi bom você vir aqui porque eu preciso falar uma coisa com você. Eu queria te pedir desculpas, porque eu acho que não fui uma boa professora para você. Porque na época ela estava em depressão. E aí, só um minutinho. E aí, pode continuar, tá mais baixinho. E aí, meu querido, eu percebi que aquela mulher também estava sofrendo por algo. E eu a abracei, ela me abraçou. E a partir daquele dia, eu fui curado. Tanto é que eu estou aqui falando com vocês. E por isso mesmo, nessa noite, eu queria convidar vocês. Eu queria convidar todos, tá? Porque querendo ou não, todo mundo tem uma cicatriz que precisa ser fechada. Eu queria convidar todo mundo aqui na frente. Todo mundo, sem exceção, tá?